Então, essa é a pauta da reunião. Como está indo o curso, aí nós vamos mostrar alguns números. A importância da memória de curto e longo prazo. Vamos discutir, fazer uma dinâmica sobre isso. E vamos falar nesse novo modo, onde a gente vai abordar as teorias e os modelos para desenvolver cursos. Os modelos são sempre baseados nas teorias de aprendizagem. Essa dinâmica que a gente vai fazer, ela envolve esse programa que chama Classroom Screen. Um programa muito legal. Aliás, eu já vou estava querendo já colocar no link, no chat, para vocês aí. Ok? Esse é o programinha que a gente vai usar hoje. Então, eu escolhi 3 teorias, tem muito mais, escolhi 3 modelos, ok? E aí nós temos a dinâmica para falar sobre a importância da memória de curto prazo e da memória de longo prazo. E depois eu queria conversar com vocês. Eu vi que um dos itens que foi postado é sobre podcast e que houve muita interação. E na minha leitura, eu acredito que isso possa mostrar um interesse por esse assunto. Normalmente, o bate-papo, a primeira meia hora, nós trabalhamos sobre como está indo o curso. A segunda meia hora, a gente trabalha com o que a gente vai trabalhar na semana seguinte. E na terceiro grupo de 30 minutos, ele fica aberto aí para desenvolver novas ideias. Eu recentemente dei um curso sobre podcasts, usando tudo software gratuito. Então, se vocês acharem interessante, a gente pode dividir esse curso em blocos de 30 minutos, e aí seria um brinde a mais como fazer um podcast. E aí vocês já saem aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. O Wagner está falando que talvez tenha um problema para assistir. O Wagner, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat o link do YouTube, tá? Quem sabe isso pode ajudar. Viu, Wagner? Esse é o link da transmissão do YouTube, ok? Não sei se isso ajuda. Explica de novo sobre a turma. Não, é o seguinte, esse bate-papo eu divido em, primeiro, é sobre como está indo o curso, o segundo é o que a gente vai fazer na próxima e na outra semana, e o terceiro, ele está livre aí
para que a gente possa discutir alguma coisa de interesse da turma ou alguma outra ideia. E eu trouxe, olhando no material, né, que vocês postaram, eu percebi que o podcast tem um grande interesse, houve uma grande discussão. Então, talvez poderia ser alguma coisa interessante. Normalmente, o curso dá mais ou menos 3 horas. Se a gente for trabalhar em meia hora, então ele daria 6 encontros aí. Como Wagner, sua imagem no canto. É verdade. A minha imagem está. Deixa eu mudar a imagem, que aí vocês observam com mais atenção. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, pessoal. Agora voltou, né, pessoal? Isso. Bom, pessoal, se vocês tiverem interesse, então coloque sim aí, e aí a gente pode começar, inclusive hoje. Beleza. Um curso de podcast. Ok, pessoal. Então, tá feito, pessoal. Combinado. Então, pessoal, primeiro eu queria mostrar um pouquinho do gráfico. A gente continua com uma boa audiência. Nas vésperas da aula aumenta um pouquinho, o que é normal. A gente observa aí o número de mensagens. Tem muita gente participando aí de uma forma ativa. Isso é muito bom. E agora a gente passa para as teorias, ok? Então, vamos tentar entender um pouquinho o curso. Primeiro, nós falamos sobre tecnologia. Argumentamos a favor, contra alguma tecnologia. Depois, a gente experimentou uma tecnologia e compartilhou com a nossa comunidade de aprendizagem. Muitas ferramentas, muitas delas eu não conhecia, mas a primeira pergunta que eu faço, e aí vocês podem digitar ou vocês podem abrir o microfone, é o seguinte: antes não tinha tecnologia e o pessoal aprendia. A tecnologia aprende? Essa é a pergunta. Alguém
pode se manifestar ou escrever. Vamos lá, pessoal. Dutra. Fala, Ângela. Dutra. Pode falar. Falar? Bom, desculpa que eu entrei um pouco, só uma questãozinha, desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu tinha cadastrado o meu e-mail USP, só que eu acabei entrando no meu e-mail Gmail agora. Não sei por que o USP eu não consegui, então eu atrasei um pouco para tentar entrar na aula. Bom, Certo. mas é o seguinte, a definição de tecnologia não precisa ser tudo, desculpa, tecnologia, eu acho que a definição é tudo que facilita ou viabiliza de uma forma o objetivo. Então, a gente pode falar que antes, quando o professor mandava fazer uma redação, corrigia, chamava, pedia para a pessoa ler a redação na frente, essas coisas que a gente tinha, né? Vamos falar lá no grupo, essa da época do grupo ainda, isso também podia ser tecnologia. Agora, se aprendia. Mas, Ângela, Agora, deixa eu só incluir uma provocação a isso. Nós, no primeiro módulo, falamos em tecnologia, que é esse novo conceito aí. São coisas da informática, aplicativos, etc. A minha pergunta é, ao usar esse tipo de tecnologia em sala de aula, você aprende? E se eu não usar, vai dificultar o meu aprendizado? então, baseado no que eu disse anteriormente, você lança a mão de hoje das tecnologias digitais, Isso. mas você tem que ter o mesmo intuito que teria quando se pinta um desenho lá no grupo, na escolinha, quando se tem um objetivo, quer dizer, você tem que estar cercado de uma pedagogia, de um conceito em cima daquela prática, né? Penso Então, assim. mas se eu não usar na minha aula tecnologia alguma dessa digital, eu vou prejudicar o aprendizado? Eu tenho, posso falar, Ângela? Pode. Hoje, né, vivendo as aulas remotas, híbridas, vivendo a inserção da tecnologia na sala de aula, eu vejo ela como uma ferramenta que auxilia. Eu vejo ela como uma ferramenta que traz significado para aquilo que as crianças, os jovens, os adultos estão vivendo. A gente está imerso no mundo tecnológico, então ele traz significado para as atividades. Não ter a tecnologia, a gente atende, a gente consegue ensinar, mas eu acho que ela é uma ferramenta que traz um significado e faz com que tenha sentido para as crianças, de uma forma bem lúdica. Penso assim. Interessante essa sua abordagem aí, Letícia. E aí eu vou juntar aqui com a observação da Jéssica, que ela fala sobre um meio e não um fim. Por que essa provocação que eu estou fazendo? Porque vocês, um lá, falou, eu gostei dessa, o outro falou, não gostei dessa, eu acho melhor essa. Mas vocês falaram de uma maneira, assim, bem livre, assim. Ou seja, sem uma fundamentação, o porquê que seria útil ou não na sua sala de aula. Então, se a gente não tiver um propósito, como você
estava falando, Ângela, ela perde o sentido, ou seja, ela vai no gosto. Eu gosto, eu não gosto. A partir do momento que a gente entende o papel da tecnologia no processo de aprendizagem, o que que acontece? Ele passa a ter essa significância a que se refere. Então, você tem razão, mas a escolha, a forma de utilização, ela tem que ter um respaldo aí da literatura, como essas teorias que a gente está começando a trabalhar. A Mônica levantou a mão? O negócio é o seguinte, professor. Eu, assim, cheguei, expliquei tudo com relação ao meu projeto, tá? Naquele tópico. Porque o meu projeto, aliás, o nosso projeto, né? Meu e da Letícia, é trazer a meditação para a sala de aula para evitar o estresse do coronavírus. Esse é o objetivo do nosso projeto. O senhor entendeu como é que é, né? Não, eu acho que tudo que, acho que a Jana falou bem, que vai facilitar ou vai motivar os alunos, é super válido. Eu dou um curso que chama Ferramentas de Tecnologia são como motivadores em sala de aula. Então, eu uso a tecnologia como um elemento motivador, como você usa a meditação. Então, eu dei um papel para a tecnologia. Então, a partir desse momento, se amanhã essa tecnologia que hoje está aí, amanhã ela deixa de existir, eu vou substituir por algum que tem uma motivação parecida. Então, eu defini qual é o papel. Se eu definir um papel que ajudar a colaboração, ajudar a discussão, gestão de conflito, como algumas ferramentas como o Fórum, o Wiki, isso tudo ajuda ou impacta no aprendizado, como o pessoal já falou aí, a Maria Luísa, de Engaja. Então, eu acho que isso é bem positivo. Agora, falar que a tecnologia, ela que tem impacto direto no aprendizado, não existe pesquisas mostrando isso. É de uma forma indireta. Tá bom? Eu não tinha escutado isso, não. Eu cheguei atrasado, desculpa. Não, sem problemas. É Alguém que mais? eu Pode falar. abri duas propostas. Uma com a Letícia e outra com o Wagner. A de gamificação, eu li só até a página 14, que eu estou atrasado com ela também. Não, mas tem tempo ainda. Nessas 2 semanas, ô Mônica, nós vamos trabalhar com as teorias e com modelo de design. São guias para a construção do seu curso. Então, nós tivemos 3 semanas falando de tecnologias, depois 2 semanas, um pouquinho de teoria para fundamentar a nossa tecnologia, e depois a gente vai para a parte prática, que é a implementação do curso. Tá ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar, deixa eu aumentar aqui, pessoal, que tá...
eu aumentar aqui. A Maria Luísa perguntou de grupos. Maria Luísa, onde a gente tem um fórum de projetos, se você entrar nesse fórum, você vai ver a proposta de cada um. Lá, se você gostar de um, você pode interagir com a pessoa e depois formar os grupos aí. Então, a gente já vai começar a formar os grupos. Nós estamos aqui para te ajudar, viu? Qualquer coisa, se precisar, você avisa, a gente pode marcar uma reunião particular para dar uma avançada aí, viu, Maria Luísa? Então, vamos lá. Comportamentalismo significa controlar, modificar com base de antecedentes e consequências. Se eu tiver um ambiente, um antecedente certos, vai dar tudo ok. Se eu não quero que ocorra um comportamento inadequado, basta dar um reforço positivo, consequências como prêmio e punições. Por exemplo, se eu completar essa tarefa essa semana, está dispensado do teste na sexta. Quem chegar atrasado vai perder um ponto. O comportamentalismo é uma das teorias mais antigas. Então, você controla o comportamento. Aqui, vocês que dão aula aí no grupo, alguém já usou comportamentalismo? Ou seja, já compraram um aluno com base em notas, prêmios, etc. e tal? Alguém já usou isso em sala de aula? Eu já. Quando o menino era muito encapetado, eu falava com ele, ó, eu vou te dar 10 se você ficar normal na minha sala. Então, Não é as pessoal... meninas que usavam maquiagem. Se você fechar o pó compacto, eu te dou 5 pontos. O que eu quero dizer é que não dá para falar qual é a teoria mais adequada para usar com essa turma, com a outra turma no momento. A gente tem que avaliar. Com relação ao próximo, o cognitivismo, ele acredita que o cérebro humano é como um computador. Então, eu recebo, organizo, armazeno e recupero. Nesse caso aqui, é muito importante, e a gente vai trabalhar hoje numa dinâmica, que a partir do momento que a gente utiliza, faz conexão com informações que ele já conhece, isso facilita muito a retenção. A outra coisa muito comum que prega o cognitivismo, não dê muita informação ao mesmo tempo. Divida em parte e forneça uma parte de cada vez. Então, se você está fazendo uma coisa, mostrando uma coisa nova, tente fazer a ligação com o conhecimento anterior. Use gráficos para relacionar os conteúdos. Então, ele tem que entender, reter e recuperar. Então, a ideia do cognitivismo é você processar essa informação. Então, você recebe, organiza, armazena e recupera. Então, vamos tentar trabalhar nessa ideia e não
fornecer muita informação de uma vez só, trabalhar devagarzinho. E o último que eu vou abordar, mas não é o último que existe, é o construtivismo. O construtivismo é um aprendizado mais ativo e você cria significado a partir de experiências. E você trabalha aprendendo, interagindo com coisas e pessoas. Tá? Ideias, trabalhar em grupos, trabalhar com atividades reais, debate e simulador. Então, a pergunta que eu faço agora, se vocês forem escolher um modelo, se vocês forem começar a dar aula hoje, qual é a teoria que vocês vão usar? Pode digitar ou abrir o microfone. Se você for hoje... Posso falar? Pode. Eu entendo que o construtivismo, e gosto muito dessa forma, que você propõe uma questão, né? Dá bases teóricas para discutir, para resolver essas questões, e aí a gente, então, vai propor ações para isso. Então, eu defendo e faço construtivismo, principalmente no curso que a gente vai fazer, eu e a Clélia, que estamos pensando já nele, que é a questão da segurança de rede, né, as novas tecnologias aí de segurança da informação. Então, isso sempre, eu acho que sempre estaria na questão de resolver aquele problema. Ângela, você tem razão. Porém, eu fico imaginando, mesmo no curso de vocês, se vocês imaginem um pouquinho do cognitismo, ao invés de você dar muito conteúdo uma vez só, fazer devagarzinho, quando for dar uma coisa nova, lembrar de uma coisa antiga, relacionar. Ou seja, não só o construtivismo, mas o cognitivismo, ele pode ajudar no seu processo aí do seu curso. Ou seja, pegando um pouquinho de que todo mundo falou um pouquinho, cada uma dessas teorias tem alguma coisa boa. Eu não acredito que uma pessoa, um professor, use exclusivamente construtivismo. E eu gostaria de propor para vocês uma visão holística, onde a gente vai pegar o melhor de cada uma das teorias e aplicar no nosso curso. Ok? E depois, uma vez que a gente viu a teoria, mas não só a teoria do ponto de vista dos livros, aquela coisa maçante, chata, mas vamos ver na prática o que cada uma dessas teorias pode ajudar, né? A gente pode dar uma recompensa, pode facilitar o processo, dividir os módulos em menores, pode trabalhar, fazer alguma coisa de uma forma colaborativa. Então, nós estamos usando as 3 teorias
em favor do nosso aprendizado. Ok? Pessoal, uma vez que eu tenho a teoria, existe uma distância muito grande até o nosso desenvolvimento, porque a gente não consegue relacionar aquela teoria com o curso prático. E para isso, a gente tem os modelos. Todos os modelos que a gente vai trabalhar aqui, eles são baseados no vô dos modelos. Eu pus aqui, opa, a DDI-E. Esse aqui, deixa eu voltar. A DDI-E é o modelo mais antigo, do qual surgiu novos modelos. Então, a gente vai trabalhar vários modelos, que são esses aqui. ILDF, o Wisdom e o COI. Cada um tem um elemento muito bacana. Por exemplo, o LDF, ele fala objetivos, estratégias e ferramentas. É uma coisa muito natural para a gente. O Wisdom fala de comunidade de aprendizagem. O COI fala de presença social, presença cognitiva e presença do professor. O que é presença social, que é o mais diferente aí desses três? Presença social é a ideia que você vai participar mais ativamente de um curso se você sentir parte desse grupo. Se você não sentir parte desse grupo, você não participa efetivamente do fórum. Então, o que o Dutra fez para tentar ajudar esse processo? A primeira, eu peço para não colocar cargo na descrição, para não ter uma hierarquia. Eu peço para colocar uma imagem, não necessariamente a foto. Para nós, o interior é o mais importante. Além disso, eu peço para que vocês coloquem os hobbies, os interesses pessoais. Para quê? Para que vocês conheçam as pessoas e, eventualmente, criem laços, não baseado no conteúdo, mas de interesses comuns. Ok? Então, todo esse processo favorece essa presença social. Se eu não sentir bem naquele grupo, eu não vou fazer pergunta, porque talvez eu me sinta inferior e se eu fizer uma pergunta, alguém vai falar alguma coisa. Se eu tiver mais à vontade, eu acredito que isso possa ajudar. Então, nós vamos tentar ver um pouquinho de teoria. Vocês me desculpem, mas é uma coisa que não é muito comum nos cursos, mas eu acho importante. Não só aquela coisa chata de teoria, mas vamos aplicando, vamos entendendo como que faz esse processo. Vocês vão perceber que a partir de agora eu vou começar a interagir muito mais no fórum. São dois tipos de interação que eu vou trabalhar. A primeira interação, eu vou interagir direto com vocês. A segunda interação, eu vou forçar a interação entre vocês. E assim, a gente completa aquela trinca dos três tipos de interação. Aluno-conteúdo, aluno-aluno e aluno-professor. Então, são interações fundamentais no desenvolvimento do aluno. Ok?
Então, a primeira coisa que eu queria agora é tentar fazer uma dinâmica aí com vocês, tá? E aí vai funcionar o seguinte. Deixa eu ver quem que está aqui. Eu vou pedir ajuda para Jéssica e para Letícia. Eu queria que as duas colocassem um e-mail aqui. Ok. A brincadeira é o seguinte. Eu vou passar um jogo para que vocês duas, mostrem para a turma qual é o jogo, mas só desenhando. E aí vocês vão usar esse programa que chama Classroom Screen. Ok? Então, vamos lá. Jéssica, eu queria... E não pode escrever o nome do jogo, nem falar nada. Só escrever, tá bom? Ok. O Jéssica, verifica para mim se você já recebeu. Recebi. Tá. Você, agora, você teria que pensar, deixa eu só, como que vamos usar uma ferramenta deixa eu pegar aqui, a Letícia, nós não vamos comentar nada sobre o jogo. Eu vou dar... Letícia, você recebeu? Ainda não. Vou verificar aqui. Só vamos esperar. Chegou. Chegou? Então tá bom. Então, nós vamos começar com a Jéssica e depois a Letícia. Jéssica, você consegue entrar nesse programa aí? Sim, consigo. Então, você vai compartilhar a tela. Pessoal, Ok. todo mundo, inclusive pessoal, a Sueli, a Ana Carolina, vocês têm que descobrir qual que é o jogo. Então, ela não pode escrever o nome, não pode falar nada, e só desenhar. Posso compartilhar? Pode. Então, pessoal, Já tá vendo? nós estamos concorrendo aí a vários prêmios
Tá, estamos vendo sua tela. Vamos aumentar a tela aí. Joga essa telinha para a esquerda e depois aumenta ela. Isso. Joga bem para a esquerda e aí aumenta ela. Opa. Isso. Então, pessoal, já está valendo. A Jéssica vai ensinar um jogo para a gente. Então, mostra aí como joga, só desenhando, e vocês vão descobrindo. E aí, pessoal, alguma dica? Sou péssima desenhista. Bom, Oi? jogo É um de campo de botão. futebol. Bom, pessoal, mas essa foi muito fácil. Hein, Jéssica? Foi fácil, ainda bem, porque eu sou péssima desenhista. Ela desenha bem. Então tá bom. Letícia, você está pronto? Eu vou interromper o meu compartilhamento. Tô não. A Jéssica arrasou. Eu não sei desenhar. Então vamos Vou lá. tentar. Vamos lá, pessoal. Agora. O pessoal matou rapidinho. Então vamos lá. Ixi, desculpa, pera um pouquinho, que eu abri 2 vezes. Vamos lá. De novo. Vai lá, ô Wagner. Você matou rapidinho. Wagner, me ajuda, Wagner. Jesus. E agora? Pode fazer, ela vai acompanhando o seu relatório. E agora, gente? Ô, pessoal, Golfe. vocês estão devagar. Ajuda! Ajuda! É golfe também. O pessoal tá falando aqui golfe. Não, você está vendo essa cobra embaixo? Eu não sei o que eu desenho mais. Eu vou fazer outra. Eu achei difícil esse daí, viu, Dutra? Hóquei? Hóquei no gelo? Vamos lá, Wagner. Ô, Wagner, você foi rápido no gatilho, hein? Fazer o golzinho aqui, ó. Pra ver se ajuda também. Nossa. Jesus. E agora, Dutra? E agora? Não, Não é hóquei, não? Perfeito. Tá perfeito? É uma trave aqui no final? É uma trave? É uma trave. É uma trave. É golfe, hóquei. Ó, pessoal, tá? Vamos falar, jogo de Tudo aí. bet. Jogo de bet. Futebol, forca, golfe, tênis, peteca, frescobol, badminton. O Wagner
falou que é uma espátula e um hambúrguer. Também acho. Bom, Ninguém acertou ainda? Dá uma É. dica, dá uma o dica. pessoal tá fraco. Pode dar uma dica aí. Qual o país que mais joga isso? Ó, é o esporte mais antigo da América do Norte. Ixi, não ajudou muito. É um esporte de equipe. Ah, acho que agora o Wagner Hockey ajudou no a gente, gelo? hein? Lacrosse? Lacrosse. Pessoal, então vamos colocar o Letícia. Pode. Não, continua compartilhando, mas põe na web só para mostrar para o pessoal. Tá. Vou ter que... Vou apresentar. Tá aparecendo? Tá. Vocês viram, pessoal? Tem um cavalo aí também? Não. Tá. Eu tentei aqui, ó, fazer Olha lá. os equipamentos. Tá, mas não deu muito certo. Você já conhecia o Wagner? Pessoal, vamos tentar entender por que essa brincadeira. Se a gente usa alguma coisa que ninguém está acostumado, que ninguém viu, fica muito mais difícil a gente ensinar. Se a gente pega um negócio que já está na memória de longo prazo, como o futebol, fica muito mais fácil ensinar. Se a gente conseguir associar essa coisa nova com alguma coisa que já conhece, fica mais fácil. Então, se a gente começasse a associar algum esporte parecido, talvez ficaria mais fácil. Mas, se a gente perguntasse isso para um americano, talvez seria mais fácil, porque a realidade dele ele já tem isso na memória de longo prazo. Então, o que eu queria de vocês é pensando um pouquinho na teoria do cognitivismo. Então, mostrar que se a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente tem que associar alguma coisa antiga. Isso facilita o aprendizado e aumenta a retenção. É a mesma coisa a parte de matemática. Eu não vou mostrar alguma coisa complexa sem antes mostrar uma operação fundamental, né? Então, o Wagner está falando do hóquei na grama, né? Então, a gente começa falando alguma coisa, depois mais uma outra e tentar fazer associação com alguma coisa que ele tem armazenado. Isso aumenta a retenção. Tá ok? Então, é só uma dinâmica que eu procuro fazer para vocês, para que vocês pensem um pouquinho na elaboração do curso, uma forma adequada aí de aumentar a retenção. Porque o conhecimento é aquele que fica na memória de longo prazo. A memória de curto prazo, a gente vai fazer uma experiência na semana que vem, ela dura só
alguns segundos, tá bom? Então, como eu havia prometido, alguém... Eu posso ilustrar com um exemplo? Claro, Eu ouço, eu ouço bastante rádio, né? certo. Podcast eu gosto também. E foi feita uma das entrevistas, se discutiu a questão do aprendizado de crianças no Norte e Nordeste e crianças no Sul. Então, você pega um livro para o Brasil todo que fala O Tricô da Vovó, A Casa é Amarela. A criança do Norte, às vezes, nem chama indígenas, a vovó de vovó, e nem tem casa, né? Então, fica, às vezes, um pouco difícil fazer isso. E aí você faz a música que a aranha subiu pela parede e vai... E isso não é um ambiente, quer dizer, não é uma A cognição, realidade. a realidade das crianças, por exemplo, do Norte, né? Ao mesmo tempo, se você falar de animais aqui para o Sul, muitas pessoas, muitas crianças nem sabem que tomate, como é que nasce, né? Ou pelo menos como é que algumas coisas são na natureza. Já no norte já fica mais fácil. Então, eu acho que esse exemplo que eu ouvi nessa entrevista de rádio foi bem legal, e me veio agora isso, quando você começou a comentar, bem interessante essa questão. Muito bom. Sueli, essa tela compartilhada, só a minha tela é compartilhada e transmitindo via YouTube. E eu leio, sim, as suas mensagens. Viu, Sueli? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que eu ia pedir para vocês é que a gente faça... Agora a gente vai... Já começou o podcast, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um cadastro no seguinte programa, Anchor. Tá? Então, todo mundo fazendo um cadastro, pode fazer um cadastro com o Gmail, e assim que vocês terminarem o cadastro, ô Sueli, você não viu o jogo, mas a gente está gravando tudo. Depois você dá uma olhadinha nesse trecho aí, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo, assim que vocês cadastrarem no Anchor, vocês devem escrever OK. Vamos lá? Clélia, OK? Quem mais? Então, esse sign up instead é para você criar uma conta. Todo mundo? Vamos lá? Sueli, Ana Carolina e demais colegas. Letícia, Jéssica, OK?
Bom, o Clélia, você já tem cadastro desse Anchor ou você cadastrou agora? Não, eu já tinha, né? Quando eu fiz o vídeo. Tá. Então, eu vou precisar de alguém que está cadastrando agora. A Letícia já participou de uma atividade, a Jéssica também. Vamos lá, na ordem aqui. Wagner, você... Opa, a Mônica perguntou aí. Falou alguma coisa. Eu estou me oferecendo, como sempre, né, para participar. Oi? Eu estou me Você- oferecendo, como sempre, para participar. Pode ser. Então, compartilha sua tela. Ué, como é que compartilha? Você já compartilhou alguma vez ou não? Não. Então, clica apresentar agora, escolhe a tela que você quer compartilhar e aperta o botão azul compartilhar. Eu não estou apresentar agora. Achei. Na janela. Compartilhar. Apareceu? Está aparecendo. Apareceu. Bom, agora todo mundo deve estar vendo essa telinha aí. Deixa eu ver se eu faço streaming dela. Espera só um pouquinho. Só um pouco. Ana Carolina, Sueli, vocês estão vendo a tela da Mônica? Bom. Então, vamos lá. Não, volta lá. E deixa aqui. Ah. Espera só um pouco. Bom, então vamos lá. Deixa eu só ver. Então, vamos lá. Então, o que é o Anchor? O Anchor é um repositório onde vai ficar todas seus áudios, ok? Existem
sim, existem pagos e não pagos, tá bom? Tá bom. Agora, a hora que você entra aqui, então, nós vamos começar o podcast. Então, deixa eu só aumentar aqui. Então, clica aí. Let's do it. Do it. Ok? Ok. Todo mundo deve chegar nessa telinha onde tem vermelho, o roxo, Azul. o verde e esse rosa aí. Então, o que significa isso? Significa que a gente pode gravar aqui e o que a gente gravar fica na biblioteca. O message eu não uso, mas você pode adicionar mensagem dos ouvintes e as transições são os sons, tá? Gostei. Deixa um pouquinho mais no alto aí, fazendo favor. Pois Isso, não. tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai gravar alguma coisa. Agora, deixa eu explicar quais são a sequência de itens que a gente deve ter, tá? Mas não precisa necessariamente fazer nessa ordem, mas precisa ter essa ordem ao final. Depois a gente pode jogar para cima, para baixo e mudar todo o processo. Eu posso gravar alguma coisa em outro lugar e depois trazer para cá. O que o Dutra faz quando ele grava os episódios? Eu uso o Zoom. Por que eu uso o Zoom para isso? O Zoom, ele já gera o áudio para você, além do vídeo, já separado. Qual a vantagem de você entrevistar alguém olhando a pessoa? É o que a gente chama o body language, em inglês. Você começa a observar a reação dele. Caso contrário, ele vai ficar fazendo um monte de coisa em paralelo e não prestando atenção no que você está falando. E se ele não estiver gostando, ele vai expressar isso e você vai mudar a forma da entrevista. Então, por favor, anotem aí. Primeiro item que deve constar é um som de entrada. Tá? Vocês alguma vez já assistiram o Jornal Nacional da Globo? Vocês vão ver que ele tem um som de entrada e um som de saída. Então, eu estou fora da sala, quando vier aquela musiquinha, aquele barulho, eu sei que já vai começar. Então, eu tenho o som de entrada e o som de saída. Ok? Ok. São 2 itens. E depois, o que eu tenho? Aí eu tenho um negócio que chama intro. E o outro que chama outro. Então, é a entrada. Eu tenho que convencer, despertar curiosidade do ouvinte para que ele continue assistindo. Eu tenho que despertar uma curiosidade nele. Esse chama intro. Super curtinho. O outro significa que se eu tenho vários episódios, significa que eu quero que ele assista os demais. Eu vou provocar nele uma despertar vontade de assistir o próximo. Ele chama outro. Então, a sequência: som de entrada, intro, outro, som
de saída. Ok? Maria Luísa, tudo está sendo gravado. Se você perder um pedacinho, depois você conseguirá assistir. Tá bom? Além disso, o principal é o episódio. Ele fica depois do intro e antes do outro e o som de saída. Ok? Agora, o principal, ele pode ou não ser seguido de um som ambiente. A gente vai comentar isso no momento correto. Mas vamos, mão na massa. Pessoal, nós vamos publicar no próprio Anchor, Spotify, Google Podcast e no iTunes da Apple. Tá bom? Então, clique no Record. E aí grava um blá blá blá. Tá, Mônica? Tô indo. Isso, já grava sobre a meditação aí. Como se fosse falar sobre meditação. Vamos lá, todo mundo gravando. Espera aí, não precisa apertar nada, ele tem que parar de rodar aquele negócio assim, para você começar a gravação. Então, todo mundo grava um pouquinho. Opa, Minha internet está não tá. tendo problemas. Quem poderia substituí-la? Ângela? Vamos gravar no mesmo áudio? Ou cada um faz o seu? Não, cada um faz o seu. Ah, tá, entendi. Alguém está com uma internet mais rápida para a gente poder dar sequência? Porque senão a gente não vai conseguir. Senão só amanhã, né? É. Você está conseguindo, Ângela? Outra, a minha internet também não é coisa. Eu não sei como é que eu vou conseguir, porque eu cadastrei o Anchor no celular. Tá. Alguém cadastrou agora? Alguém? Porque eu já tenho o cadastro. Se eu entrar lá, eu só posso ter um podcast só por conta. Tá. O Wagner, ele respondeu aí, Dutra. Respondeu? Você pode compartilhar? É que se você já tem a conta, então você já tem criado, né? Ok. Ô, Mônica, clica ali, você está apresentando para encerrar a apresentação. Aonde? No mesmo lugar, você clicou apresentar, você vai clicar lá e encerrar a apresentação. Embaixo, perto dos 3 pontinhos. Aonde? Não, não é no programa, não. É no Meet. Embaixo, nessa Tá. faixa embaixo.
Isso. Você está apresentando. Não, você está apresentando. Isso. Aí você cancela. Parar. Isso. Para a Pronto. apresentação. Wagner. Ixi, também? Não, mas você tá ruim? Clélia, você? Mas, ô Clélia, você fez já tem um pronto? Tem vários. Ah, tá, mas aí é ruim porque... Eu posso fazer. Você tem uma... Posso fazer que eu não tenho Você nenhum. Tá A bom, Jéssica? Ah, vamos lá. beleza. Posso Porque fazer. senão eu acabo pulando etapas por quem já fez, né? Beleza. Então vai lá. Vou compartilhar aqui. Me avisem se vocês estiverem vendo. Estou vendo, sim. Então apareceu essa tela. Ótimo. Estou vendo, sim. Então vai lá. Clica gravar. Então, ó, pessoal, tá gravando. Teste, fala alguma coisa, só para Isso. testar. Teste de gravação de podcast. Posso parar agora? Vai ser um sucesso, Jéssica. Vai ser super interessante. Pode vou parar? parar, então. Então, o que está acontecendo aí? Ela criou uma gravação, poderia ter vindo de fora, e ele está em processamento. Vamos aguardar um pouquinho. Agora, se você clicar aquele maisinho, ele vai para a direita, onde vai ser o resultado final do meu episódio. Eu estou gravando o primeiro episódio do podcast, ok? Pode clicar mais. Ali embaixo tem um botão play, não o vermelho, do episódio inteiro, só para ver como vai ficar. Vamos ver. Aqui? Isso. Tá ficando perfeito. Saiu? Deu certo? Deu certo. Então vamos lá. Agora nós vamos no rosa, transições. Você vai experimentar antes, clicando play, qual o som de entrada e um de saída, tá bom? Se você gostou, dá um maisinho, arrasta para o início ou final. Isso. Agora um para o final. Então, essa é a sua marca. Então, quando alguém ouvir esse som, é o podcast da Jéssica. Nós gravamos o principal, é aquele ali, né? Se você for do lado direito dessa data 20/4/21, tem um lapisinho, não tem? Sim, Você sim. consegue clicar ele aí. Isso. Cliquei. Agora ele se escreve que é o principal, só para a gente saber que esse é o assunto principal. Ele só não apaga. Ele não apaga. Ah, não? Eu acho que não. Olha, ele escreve por cima. Então vamos tentar, antes de trazer para cá, a gente no próximo tenta mudar. Então agora eu preciso mais duas gravações. Uma vai chamar intro, outro outro. Você pode só falar intro e outro. Eu volto para gravação? Isso. Nossa, acho que eu não falei. Não, mas tudo bem. Tenta mudar
o nome ali agora. Processando. Pronto, vai lá na... Eu consigo escrever depois, né, da data. Acho que é isso. Tá. Agora faz um que vai chamar outro. Outro. Você sabe, ô Jéssica, quando eu fiz o meu primeiro podcast, era assim, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. E aí eu publiquei no Spotify nem ligou. Quando eu fui publicar no iTunes, veio um e-mail. Não foi aprovado, seus está fora do padrão da Apple. Bom, pelo menos ele não deixou se postar isso. Bom, adicionei. Então põe no lugar certo. O som é o último, né? Antes, o intro é depois do som. Isso. Não, o intro é depois do som. Isso. Tá ok. Aí o som é o final. Esse beco. Isso. Então, agora dá uma olhadinha no episódio, ver se está tudo ok. Vocês não conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir? Ah, Não, né? Não. Mas ficou tudo certinho. ficou top, né? Ficou super legal. Ótimo. Pessoal, Mas eu gostei. depois nós queremos saber, na hora que terminar o curso, quem vai ter mais seguidores, etc. Vocês pedem para a família toda, tal. Aí você Vou vai ganhar clicar bastante com essa. salvar episódio. Aí, qual é o título do episódio? Número da temporada. Número do episódio. 1. Nós não vamos carregar a arte do episódio, não. Vai ser a mesma do podcast. Mas lembre que a gente pode fazer uma arte para cada episódio, tá bom? Deixa eu ver. Isso aqui, tipo de episódio. Esse pode ser um bônus. Qual que é a diferença de cheio, reboque e bônus? O que seria? Não sei se está certo. O cheio é o normal. O bônus é você faz os episódios normais e você dá um bônus para a pessoa aí. O reboque eu não lembro o que é. Vou descobrir. Se você quisesse carregar a arte só para esse episódio, você teria que clicar aí. Clica aí. Tá? Vai aparecer alguma imagem para eu colocar. Deixa eu ver mais o que tem. Tá bom essa imagem? Ótimo. Ok. Sobe. Esse content seria o quê? Clica aí. Não lembro. Limpar e explícito. Limpar. Não lembro esse aí. Vamos lá. Aí você põe publicar agora. Aí agora nós estamos falando de podcast, não mais de episódio, tá bom? Um podcast tem vários episódios. Então preenche aí.
Preciso preencher todas as informações? Não, depois você pode. Você está falando até de leitura, né? No meio ali, já foi polêmico, né? Os títulos. Eu acho que eu preciso, pelo menos, escolher um. Esses aí você acho que precisa escolher isso. Eu acho que eu não estou conseguindo. Acho que faltava a descrição. E não deixa assim, falta a descrição. Acho que agora vai. Ok. Aí você vai pegar uma foto. Eu escolho uma para mim. Tá bom essa? Ok. Perfeito. Atualizo. Agora pode ir lá, setinha para trás lá, em cima, no canto superior esquerdo. Aqui? Desculpa, acho que publicou. Não publicou, não. Que Agora, medo. você não põe esse aí. Vou fazer isso sozinho, tá? Importante que todo mundo faça essa etapa. Escolha essa daqui, vou fazer A isso segunda sozinho? opção, isso. Tá? Pronto. Fechou, pessoal. Então, pessoal, o que a gente fez até agora? A gente criou um podcast. Se você quiser ter mais de um podcast, você tem que ter 2 contas. Uma conta por podcast. Um podcast, vários episódios. E aí, o que acontece? A gente criou, não pediu para ele publicar, porque eu preciso mostrar algumas coisas importantes para vocês aí. Mas, se vocês quiserem treinar um pouco, criar novos episódios, não use publicar automática, ponha, deixe que eu publico depois. Isso, Ângela. Diferentes e-mails. O que você quer dizer, Bárbara? Que o som de entrada e saída pode ser o mesmo? É porque as etapas lá que o senhor falou, né, de você ter um som de entrada e um som de saída, e lá eu tenho várias opções de som lá no aplicativo. Eu posso escolher o mesmo? Pode, mesmo som para entrar e o mesmo para sair? Tá? O que o Jornal Nacional, por exemplo, usa é que isso ficou a sua marca. Você sabe que está terminando, sabe que está comentando, mas pode ser o mesmo sim. Então, tudo bem, obrigado. Existem programas pagos, talvez mais fáceis de usar, mas eu uso esse porque não paga nada e eu vou publicar em lugar que não paga nada, tá? A cada reunião eu vou falando um pouquinho mais e a gente vai publicando. Vocês abrem conta no iTunes, o Gmail você já tem, e no Spotify. A versão paga dele, sabe que eu nem sei se tem a versão paga, não sentia necessidade, talvez para ter mais de um podcast, por exemplo, mas eu crio outro e-mail e boa. Ok, pessoal? Então já deu a hora, 21h03. Eu agradeço a atenção. Continuamos aí desse kit, esse bônus, que é o curso do podcast, e a gente vai ensinando algumas coisas novas, muito interessantes aí, para que a gente possa usar o Anchor aí, ok? Então, eu agradeço aí a atenção e até a próxima semana aí, terça-feira. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Abraços, abraços. Tchau, tchau.